seja o nome de Jesus, né? Hoje estamos aqui nesse culto, né? Celebrar o culto da Santa Ceia do Senhor. Quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23 a seguir. Vamos assim estar lendo a palavra do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Creio que vai ser breve, porque não tem por muito falar, né? Escute Santa Ceia, não tem que estender muito, né? Falar aquilo que Deus mandar rapidinho, amém? Todos acharam, diga amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a santa palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Porque se nós nos julgamos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus, né? Nós vemos aqui a palavra do Senhor dizendo, né? Através da Santa Ceia do Senhor. Hoje nós estamos aqui nesse culto de Santa Ceia, onde estamos também no culto da família, né? Além de nós estar participando da Santa Ceia do Senhor, e também participando do culto da família, né? Onde nós estamos todos reunidos hoje juntos para podermos aqui estar adorando a Deus. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, que a ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo, né? Para que nós lembramos, né, do seu sacrifício na cruz, quando ele foi ali sacrificado na cruz do Calvário, quando ele ali foi coroado, quando ele foi chicoteado, quando ele carregou aquela cruz do madeiro nas costas, quando ali ele foi pregado naquela cruz com aqueles cravos nos pés, nas mãos, né? Depois Jesus foi suspendido, foi perfurado com lança no seu corpo, aí no seu peito, né? Tudo isso ele fez, tudo isso ele sofreu por mim e por você, pelo nosso pecado. Porque Jesus, o amor que ele tem em mim e em você, ele abraçou a causa do pecado. Aleluia. E por isso, nós olhamos aqui e vemos que a palavra está dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, mesmo ele sendo traído. Hoje, irmãos, tem pessoas também traindo Jesus dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja que continuam traindo Jesus. Como, pastor? Pessoas que estão dentro da casa de Deus, pessoas que não obedecem a palavra, pessoas que andam de qualquer maneira, pessoas que estão enganando os seus pastores, estão enganando os dirigentes da igreja, mas não engana Deus. Não engana, está traindo ao Senhor Jesus. Porque a palavra diz que aquele que tocar no corpo, no sangue, indignamente, ele é culpado da morte de Cristo. Então ele vai tocar, ele está traindo Jesus. Assim foi Judas, quando ele ali estava sentado na mesa, que ele traiu Jesus, ele também participou da ceia. Quando ele pegou o pão, ele lançou no chão e correu e foi trair Jesus por 30 moedas de prata. Então, meus irmãos em Cristo, nós vemos que aqui o Senhor Jesus, ele fez isso na noite que ele foi traído. Na noite que ele foi traído, ele
ele fez isso aqui, ele tomou o pão, né? E ele ali, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Olha que coisa linda. Jesus, ali quando ele pegou o pão, que ele partiu aquele pão, ele disse: ó, coma esse pão, que esse é o meu corpo, que você está comendo isso em memória de mim. Porque ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que ele ia morrer, né, pelo nosso pecado, por mim e por você. Então, quando nós olhamos a palavra, vemos aqui o qual o Senhor está dizendo que, tendo dado graça, ele partiu aquele pão. Ele deu graça, ele levantou e disse a Deus: graça te dou, Pai, por me dar esta oportunidade, por estar participando dessa última ceia juntamente com os meus discípulos. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, nós estamos aqui fazendo um símbolo daquilo que nós vamos participar um dia lá na glória com Ele. Hoje nós estamos aqui simbolizando a participação do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Mas eu creio que eu e você estamos no objetivo de um dia nós estar lá no céu, participando dessa ceia maravilhosa lá no céu. Hoje nós aqui, mas lá nós vamos ser servidos por Jesus Cristo. Jesus vai estar servindo eu e você lá no céu. Eu creio em nome de Jesus, porque eu tenho esse objetivo para poder herdar a minha salvação, como você também tem o mesmo objetivo. Mas como nós temos que fazer isso, irmãos? Nós temos que estar sempre de obediência com a palavra de Deus, de obediência com as coisas que o nosso Jesus quer que nós sejamos obedientes. Obedecer a palavra, andar nos caminhos do Senhor, não andar no caminho do mundo, não andar no caminho do pecado, porque se a palavra diz que se nós pecar, nós temos um justo para nos perdoar, que é Jesus Cristo. Se causa você peca, eu peco, nós temos que pedir perdão ao Senhor Jesus para Ele nos perdoar do nosso pecado. Porque hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, Jesus é o meu e o seu advogado. Mas vai chegar o dia que Ele vai ser o nosso juiz. E daí esse dia, ai desse dia, meu irmão. Oh, minha irmã, ai desse dia que eu encontro com Jesus, para Ele ser o juiz, para julgar a minha causa e a tua causa. Para Ele olhar para mim e falar: olha, Renato, você aqui fez isso, aquilo lá na terra. Para Ele olhar para a igreja do Senhor e dizer para a amada igreja: olha, você fez isso, fez aquilo lá na terra, e por isso o seu nome está escrito no livro da vida. Aqui você está escrito, você poderá passar por essa porta, porque hoje Ele está sendo o meu advogado. Hoje Ele está advogando a minha causa, Ele está advogando a sua causa. Oh, meu irmão, que maravilha nós saber que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Então Satanás não pode me acusar, Satanás não pode te acusar, porque tem Jesus para nos defender como nosso advogado. E aqui nós hoje estamos aqui para participar do corpo e do sangue desse nosso advogado, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para esta palavra e vemos aqui o qual Jesus disse, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Aí ele diz: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beber de memórias de mim. Então nós temos que fazer todo mês esse simbolizamento, que é a memória de Jesus Cristo. Ele mandou nós dar continuidade naquilo que Ele deixou. Não podemos parar, meu irmão, não podemos parar, minha irmã. Temos que estar sempre dando continuidade na obra do Senhor, aquilo que Deus deixou. Então Ele diz essa palavra para mim e para você nessa noite que veio aqui para participar do corpo e do sangue de Jesus, deste culto de Santa Ceia. Louvado seja o nome de Jesus. E o Senhor diz mais: porque todas as vezes que comer deste pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, toda vez que nós comer do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pão que simboliza o corpo de Jesus, e o cálice que simboliza o sangue de Cristo, nós estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha, porque Ele vai vir.
É a promessa dele que ele vai voltar. Ele vai voltar para mim, para você, ele vai vir nos buscar. É a palavra do Senhor, ele está falando aqui, está dizendo até que o Senhor venha, até que ele venha. Vai chegar o momento que ele vai vir. Para muitos ele já veio, meu irmão. Quantas pessoas hoje já não desceram à sepultura? Muitas pessoas já desceram à sepultura e quantos estão preparados para descer de hoje para amanhã? Mas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela honra e pela glória do Senhor, você e eu estamos aqui com saúde na presença de Deus, mas nós não sabemos daqui a um minuto, daqui a um segundo, o que pode acontecer, e é por isso que nós temos que estar aqui sempre preparado na presença de Deus para esperar a volta do Senhor. E Ele está falando que nós temos que fazer essa memória através dele até que ele venha. Então hoje nós estamos aqui para simbolizar a volta de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E a palavra diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, olha, aquele que comer este pão ou beber o cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Então aquele que comer de qualquer maneira, né, que estiver de qualquer maneira, e ele comer, tocar no corpo e do sangue de Jesus, participar, ele está sendo culpado, né, da morte do Senhor. Ele está sendo culpado. Aleluia. Né? Porque nós temos que examinar a nós como estamos para podermos tocar no corpo e no sangue. Então, quando diz comer indignamente, é participar da mesa do Senhor com um espírito indiferente. Quando nós participando da mesa do Senhor com um espírito diferente, nós estamos com outro espírito diferenciado daquilo que o Senhor Jesus, Ele nos preparou para nós poder participar deste cálice, né, do corpo e do sangue de Jesus. Então, qualquer que beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então nós seremos culpados, e nós não queremos ser culpados daquilo que Jesus passou, do sofrimento. Não, nós queremos fazer o melhor para o Senhor Jesus. Então é por isso que diz aqui: examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então nós temos que se examinar dentro de nós. Eu olhar para mim e ver se eu estou em condições de participar do corpo e do sangue de Jesus. Você também tem que fazer a mesma coisa. Examinar-se, pois, o homem a si mesmo. Está falando o homem, está falando da mulher. Então nós temos que tocar no corpo e no sangue de Jesus, se realmente nós estamos de acordo com aquilo que a palavra do Senhor está dizendo, para que nós não sejamos culpados do sangue e do corpo de Jesus Cristo, para que nós não venhamos a ser culpados, para que nós não venhamos crucificar Jesus novamente, para que nós não venhamos matar Jesus novamente, porque o Senhor diz: o que comer e beber indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não diz ser minado o corpo do Senhor. Então aquele que bebe e come de qualquer maneira, ele está sendo culpado da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que nos examinar. Então a ceia é do Senhor. A ceia não é do homem. A ceia não é da mulher. A ceia é do Senhor. Então cada um vai examinar a si mesmo. Aquele que sente que está em condições de participar, ele vai participar do corpo e do sangue de Jesus. Ninguém vai poder impedir dele não tomar a Santa Ceia, não. Porque a ceia é do Senhor. É por isso que o Senhor já disse para nós: examinar, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos nos examinar dentro de nós, como que nós estamos, né? Vamos examinar por quê? Porque nós temos que estar ali participando do corpo e do sangue de Jesus, de acordo com a palavra. Se nós olhamos lá no livro de João, capítulo de número 6, João 6, do verso 53, diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então aquele que não participa do corpo e do sangue do Senhor Jesus, ele não tem vida, ele está morto. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. Então aquele que participa do corpo e do sangue de Jesus Cristo, ele tem a vida eterna. Ele morre, mas ele morre para o mundo, mas para Cristo ele continua vivendo, porque ele vai ter a vida eterna. Ele não morre. Então o Senhor ressuscitará nos últimos dias. Porque o Senhor diz, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Então, quando nós se alimentamos do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos se alimentando da carne de Cristo e do sangue de Jesus, né? Então, aqui o Senhor está dizendo para mim e para você que nós temos que participar do corpo e do sangue de Jesus, porque aquele que não come e não bebe do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, esse não tem vida em vós mesmos. Então, para nós termos vida, nós temos que participar do corpo e do sangue de Jesus. A Santa Ceia do Senhor é o alimento, é a vida para o cristão, para que nós possamos permanecer firme na presença de Deus. Então, por isso que aqui diz a palavra, examinai, pois, o homem a si mesmo. Então, vamos examinar entre nós mesmos e vamos assim, junto, participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, fala assim, 16, 17, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 10, 16, 17, fala, louvado é o nome de Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Louvado seja o nome de Jesus. Maravilha, né? Então nós vemos aqui que a palavra diz, né, que o cálice, né, que tomamos na ceia do Senhor é a morte de Cristo, né? É a morte do Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu, né? Então hoje nós estamos aqui celebrando a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através dessa santa ceia do Senhor. Então, meus queridos irmãos, vamos nesta noite estar aí participando, né? Conforme o Senhor está falando, né? Que nós temos que nos participar do corpo e do sangue para que nós possamos ter a vida e ter a comunhão com o Senhor Jesus, porque o que fortalece o homem e a mulher de Deus, através do Espírito Santo, é quando participamos da ceia do Senhor, né? O cristão não pode ficar sem participar da Santa Ceia do Senhor, não, porque a ceia é o fortalecimento para a nossa vida espiritual, né? A não ser uma coisa muito séria, mas, né, contra uma blasfema, contra o Espírito Santo, ou mesmo aí sim, aí não há perdão, mas outros tipos há perdão. Somente a gente falar com o Senhor, pedir perdão ao Senhor, e aí vamos nós participar da mesa e do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Deus abençoe, se coloca de pé, vamos assim estar aí celebrando a ceia, e as irmãs vão estar louvando o louvor, né? A harpa cristã, louvado seja Deus.